não vou nem entrar nessa área, né? E todos os descendentes de estrangeiros, né? Africanos, europeus, asiáticos, sul-americanos, norte-americanos, que vivem no Brasil, são nações que fazem parte. Aleluia, glória a Deus por isso. Poucas igrejas. Muito bem, ótimo. Então, nós vamos orar, colocando este momento em que o pastor Daniel vai fazer a sua ministração, está conosco, e nós vamos abençoá-lo desde já. Querido Pai, é nossa alegria em receber o Teu servo neste lugar. É nossa alegria ouvir a Tua palavra através do Teu servo. E também é nossa alegria poder contribuir, ainda que minimamente, com a obra que o Teu servo tem realizado lá no norte do Brasil, especialmente no Amazonas. Muito obrigado, Senhor, por esta vida, pelo seu ministério, pela graça e pela unção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, para abençoar a tua igreja e espalhar esta semente missionária aonde ele tem ido. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Você tem 40 minutinhos. 40 minutos, então. 11 horas agora? 10h40, Então, 11h40. 11h30. 11h30, está ótimo. Bom dia a todos. Que a graça e a paz seja convosco. Sou o pastor Daniel, casado há 27 anos, convertido há 47 anos, desde os meus 18 anos a serviço do reino de Deus. Hoje exerço uma função de supervisor de campo missionário de um município de Manaus a Envira, que são 15 dias e noite de barco. Outro município que é de Manaus a Japorá, que são 9 dias de barco, 9 dias e noite. Exerço a supervisão de um campo em Barcelos, que são 30 horas de viagem. Uma viagem, para que eu possa fazer, é passar no mínimo 40 dias nas tribos indígenas, onde a gente faz o discipulado intensivo e a pregação intensiva. Lugares onde corremos risco de ser petisco de onça, corremos risco de sermos flechados, ou seja, eu levo um lema comigo do texto bíblico de Atos capítulo 20, versículo 24, quando o apóstolo Paulo disse: em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contudo que cumpra cabalmente o ministério que eu recebi do Senhor, o qual manifestar o evangelho da graça de Deus a todas as pessoas. Então isso é o meu lema, tenho levado, tenho ido, tenho me prontificado, e graças a Deus pela família que eu tenho, que me abençoa para que eu possa fazer esse trabalho, esse desafio. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28. Quero nesta manhã falar sobre uma ordem imperativa, e as razões pelas quais devemos obedecer esta ordem. Mateus capítulo 28, verso 18, assim diz a palavra de Deus. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda autoridade foi-me entregue no céu e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai querido, nós te agradecemos pela sua bênção sobre a nossa vida. E a nossa oração nesse dia é para que o Senhor nos faça mais sensíveis à tua voz. Nos faça mais sensíveis à tua vontade. Nos faça mais sensíveis ao teu propósito que o Senhor estabeleceu para nós.
Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã, de podermos estar em comunhão, desfrutando da sua presença na casa do Pai, onde temos a alegria de chamá-lo de Pai, meu Pai, que não nos abandona, que não nos desampara, que não nos deixa só, mas que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mesmo na tempestade, nas dificuldades, no desespero, na depressão, na luta, na doença. O Senhor não nos abandona. Obrigado, Deus, pela sua presença sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Muito obrigado, Pai. Fala conosco nessa manhã. Usa da sua misericórdia para conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém. A definição mais simples de fazer, ou da palavra missões, ou missionário, é fazer chegar a palavra de Deus aos perdidos. Não há necessidade de entrar em uma faculdade teológica, em um seminário, fazer doutorado, pós-doutorado, não. O único requisito para se fazer missões, para se falar de Jesus, é ser regenerado por Jesus. É ser nova criatura. É provado um novo nascimento. Fazer missão ou evangelismo é a igreja que avança. É a igreja que sai do comodismo. É a igreja que vai aonde os perdidos estão. É a igreja que segue, que obedece. É a igreja que está disposta a sair da sua zona de conforto e ir lá fora aonde os pecadores estão. Evangelizar ou fazer missões é a igreja que faz a vontade de Deus. É a igreja que marcha em direção ao propósito de Deus. É a igreja que faz a diferença naquilo que ela é. Uma igreja eleita, chamada, escolhida, santificada. Uma igreja séria. Uma igreja que não negocia o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que leva com seriedade a obra de Deus. A igreja do Senhor, que faz a diferença naquilo que ela proclama. Proclama a palavra da fé, da verdade. Proclama Jesus como Senhor. Proclama o evangelho, como disse Paulo em Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja do Senhor faz a diferença no que é, no que proclama e no que ela crê. Crê que brevemente Jesus voltará, aleluia. Que brevemente nós iremos vencer a força da gravidade. E ao toque da trombeta, subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa perspectiva. Evangelização é o soluço desesperado de um pai e de uma mãe por um filho perdido. É o clamor, é a lágrima, é o choro de Jesus por ver uma cidade condenada e não crer nele. É o brado de John Knox quando diz: dá-me a Escócia, senão eu morro. É o choro de John Wesley quando diz: Senhor, dá-me Inglaterra, ou não me deixe continuar a viver. A igreja necessita resgatar essa visão de sair do conforto, do consolo. A igreja é a única estratégia que Deus tem para que o evangelho chegue às pessoas perdidas. Veja bem, Jesus ele fala em Mateus 28:18, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Da mesma forma, o Senhor fala no livro de Marcos 16:15,
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É uma ordem, é uma garantia. Como disse Lucas capítulo 10, versículo 3. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E é isso que tem acontecido na vida do vosso pastor. No meio dos lobos, dos indígenas, da Farc, dos piratas, dos garimpeiros, dos bandidos, dos traficantes. É onde o meio em que eu convivo. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça. Diante de tudo que tenho exposto, quero apresentar a vocês a primeira verdade, pela qual devemos obedecer o ide imperativo de Cristo. A primeira verdade é porque o Senhor disse: toda autoridade foi me dada, no céu e na terra. Com isto, dá licença, com esta verdade, o Senhor diz à sua igreja: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somos edificados em Jesus. Esse Jesus que disse: todo o poder foi me dado. Ele tem o poder sobre a natureza. Mateus capítulo 8. Jesus está em um barco pequeno de Pedro, Tiago e Simão, e junto deles havia os discípulos. Pela madrugada veio uma grande tempestade, e quase o barco afunda. Veio o banzeiro de todo lado, veio a tempestade de um outro lado, e os discípulos, com toda a experiência, tentaram abradar, se livrar, mas não conseguiram. Toda tentativa humana é inútil. A igreja não precisa de defensores, a igreja tem dono, a igreja tem um pastor supremo, que a conduz, que a guia, que guarda, que protege, que livra, que pagou por um alto preço, para que essa igreja pudesse ser livre. A Bíblia diz que os discípulos, na última tentativa, chegaram a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus desperta do sono e diz: ó homens de pouca fé, de pequena fé, até quando estarei convosco? E ele: mar, aquieta-te, vento, sossegai. E a Bíblia diz que houve grande bonança, e eles ficaram espantados, dizendo um para o outro: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, que não somente tem autoridade sobre a natureza, mas Jesus que tem autoridade sobre os demônios, principados e potestades. Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15, nos diz que ele expôs, ele venceu. Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. E a vós outros que estáveis mortos em vossos delitos, em vossos pecados, ele vos vivificou. Vamos lá? Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava nas ordenanças, o qual nos era contrário, prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs, triunfando deles na cruz. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Não somente autoridade sobre a natureza, não somente autoridade sobre os demônios, mas autoridade sobre a morte. A Bíblia relata, filha de Jairo, a filha da viúva de Naim, de uma cidade chamada Naim, a ressurreição de Lázaro.
toda autoridade Ele tem em suas mãos. É por isso, irmãos, que quando invadimos as comunidades ribeirinhas, nós vamos o nome de uma pessoa, não levamos o nome de uma igreja presbiteriana, não levamos o nome de uma denominação, levamos o nome de Jesus. Em Barcelos, com megafone, entregando folhetos, e uma pessoa, uma mulher desesperada: pastor! Sabe aquela palavra, aquele nome que vai nas tuas entranhas, que vai na tua alma, que você sente esse impacto. Eu disse: meu Deus. Olhei para trás e disse: mamãe está morrendo, pastor, me ajuda. Lá no lugar onde não tem nem cibalena. E você volta, você vai, entra aquela casa, você observa Dona Maria de Nazaré, deitada numa cama, parecendo grávida de 9 meses, o bucho da mulher alto. E você pensa: meu Deus, o que fazer? Só um respaldo você tem: a palavra de Deus, nada mais. A presença de Jesus. A presença de Jesus. E você não sabe, você se torna impotente diante da situação. Aí você lembra da promessa de Jesus: eis que estou com você todos os dias. Se você colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E eu disse: você tem óleo? A Bíblia diz em Tiago 5,14: se houver dentre vós algum enfermo, chama os presbíteros, e ungindo ele com óleo, ungindo o enfermo com óleo, ficará sarado. Senhor, é a tua palavra que diz, é a tua palavra. E nós colocamos o óleo, não que a força, que o poder esteja no óleo, mas é como uma ordem bíblica. E colocamos na mão no bucho daquela mulher, e oramos a Deus. E de maneira imediata, assim, o bucho se esvazia, irmãos. Não me pergunte o que é isso, fale com Deus. É saber que você não está só, que aonde você estiver, Deus está presente, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está se manifestando. A palavra de Deus diz no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todos os nomes, esse nome de Jesus, que diante dos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos confessarão, todos afirmarão, com base na autoridade da pessoa de Jesus, é que levamos a mensagem do Evangelho. Estávamos em uma cruzada evangelística, juntamente com toda a igreja, e numa tarde de sexta-feira, era sexta-feira, 2 horas da tarde, aquele sol, era o inferno, a 2 metros da terra, de calor, e saímos de casa em casa, evangelizando, entregando folhetos. De repente, uma casa, a mulher abriu a janela, quando viu Daniel, parecendo um crente, 2h30 da tarde, aquele calor, camisa de manga comprida, a Bíblia debaixo do braço. A mulher abre a janela: seu filho da polícia, seu desgraçado, seu isso, esculhambou tanto quanto pôde. E eu calado estava, calado fiquei. Desci a ladeira abaixo, chutando o vento, e fui até a casa, até a igreja onde estava centrada. Cheguei com a senhora, eu disse: me dê a chave do seu carro e R$100. Era a senhora que cuidava da igreja, Dona Raí, uma mulher que tem dinheiro. O senhor vai para onde, pastor? Não me pergunte nada, me dê o seu carro e R$100. Peguei o carro, fui para minha casa, botei uma bermuda, um óculos escuro, um boné para trás, uma camiseta, óleo físico, e uma chinela havaiana. Me dirigi à casa daquela senhora. No caminho fiz uma cesta básica de R$100. Cheguei na casa daquela senhora, bati palma. No momento que eu bato palma, ela abre a janela: olha o que eu trouxe. Oi, meu filho, pode entrar.
Aí o pastor entrou pela cozinha. Quando entra na cozinha, está lá Caboclo Sete Flechas, Iemanjá, Pombagira, Maria Padilha, Franca Rua, e outros mais. Terreiro de Macumba. Aí eu disse, já estou aqui, quem entra no fogo é para se queimar. Quero dizer para a senhora que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso da sua vida. Sai em nome de Jesus. Aí começa a guerra espiritual. Até que no momento, numa brecha, ela fala o nome de Jesus. E naquele momento eu disse, olhe, não foi trocar rua, não foi para uma quem trouxe isso foi Jesus. Jesus Cristo. Eu não quero que ouça, porque não pode ser processado. É para eles não ouvirem mesmo. Hoje em dia a gente pode ser processado por qualquer coisa. Entenderam? Muito bem. Não foram eles que trouxeram, quem mandou foi Jesus. E a senhora vai abrir sua boca e vai falar Jesus, diga Jesus. Aí travou de novo, e não conseguiu, diga Jesus, e não conseguiu, diga Jesus, e não conseguiu. E baculejei, diga Jesus. Aí ela conseguiu falar Jesus. Isso já era umas 4 da tarde. E saímos do terreno, e eu disse para ela, como eu gostaria de cantar aquela música do Roberto Carlos, Jesus Cristo, eu estou aqui. Pode cantar, irmão. Podemos. Então tá bom. Então venho hoje. Não, hoje é sexta-feira. Temos trabalho hoje. Quando eu venho? Quarta-feira eu venho. Chego na igreja, com a picape da irmã. Eu disse para ela, eu quero um músico, uma guitarra, a caixa de som mais potente e alguém que cante. Vamos fazer um culto agora. Lá no... Pastor, o senhor está louco. Vamos fazer agora, vamos embora. Chegamos lá, irmão, 6:30 da tarde, irmãos. Mas irmão, não era só quarta-feira? Mas é rapidinho. Você sabe que nós lemos quase Salmo 119 todinho. Nós cantamos hino da harpa cristã, do cantor cristão, terminou por volta de 10:30 da noite. O culto que nós fizemos, isso era sexta-feira. No sábado, eu disse para ela, nós viemos aqui, agora vocês vão para a nossa igreja. E ela fechou. Mas tem meu irmão que é tetraplégico, não tem problema, a gente leva. Conclusão, tivemos 3 carradas de pessoas. Todos foram para a igreja, ouviram a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Olhe para mim, a questão, Jesus não nos mandou salvar. Jesus mandou a gente pregar o evangelho. A salvação é um ato da soberania de Deus. Ele é quem efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Segunda razão pela qual nós devemos levar a mensagem do Evangelho, é porque fomos escolhidos por Deus. Escutam, amém? Fomos escolhidos por Deus. No ato sexual de um homem macho, do sexo masculino, e uma mulher fêmea, do sexo feminino, quando há o momento do ápice, perguntei a uma doutora, em média de 300 milhões a 500 milhões de espermatozoides. Somente um alcança. Em algumas exceções, mais que um. Quando a doutora disse isso, eu disse, glória a Deus. Ele olhou para mim e disse, por que glória a Deus? Porque a Bíblia diz em Salmo 116, Salmo 139, versículo 16, os teus olhos viram a minha substância sem forma, e no teu livro for escrito todos os meus dias, e determinado por ti, quando nem um dia ainda existia. A escolha soberana de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olhou para nós e nos escolheu. Jesus fala no livro de João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Ele nos escolheu. De onde? Das trevas, da escuridão, da morte, do pecado. O povo, Mateus 4,16, que jazia nas trevas, e aqueles que assentavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. João 8,12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aleluia. Aquele que me segue não andará nas trevas. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Esta luz, a palavra grega doxa, que quer dizer glória, está na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja do Senhor. É aonde vamos, a luz resplandece e as trevas não suportam, não prevalecem, porque Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, o verbo vivo de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa onde nós estejamos, ou não importa onde estejamos, essa palavra semeada não voltará vazia. A Bíblia diz, Isaías 55:11, assim diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. Essa palavra de Deus, ela tem o poder, tanto para a salvação do homem, do eleito de Deus, quanto para a condenação do perdido. Não voltará vazia, ela causa o seu efeito. O Evangelho que não está centralizado na ação do homem, mas no poder de Deus. O Evangelho que não é manipulado, não é genérico, não é um objeto que se vende na prateleira de um botequim, mas é a palavra de Deus para a sua igreja, é a palavra de Deus para nós, para a nossa vida. A terceira verdade que eu quero expressar nesta manhã, primeiro, porque Jesus diz que toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Segunda, porque fomos escolhidos. E terceiro, porque somos capacitados por Deus. Olha aí, irmão, que lindo. É Ele que capacita. Paulo diz em Coríntios capítulo 3, versículo 5, não que nós mesmos sejamos capazes, mas a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. O homem não é nada. Não é a psicopedagogia, não é o bacharel em teologia, não é uma pós-graduação em revitalização de igreja, não é um mestrado em teologia de missões, estudado no Mackenzie, que vai fazer a pessoa ser alguém diante de Deus. O que vai fazer nós sermos alguém diante de Deus é o tanto que temos de Deus em nossa vida, é o tanto que servimos a Deus, é o nosso joelho no chão, é a nossa vida de humildade, é a nossa vida de piedade, é a nossa vida de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É o nosso relacionamento estreito com Deus, é de você sentar na beirada do rio e você ter assim um ápice, um arrebatamento. Você passou 3, 4 horas e é 5 minutos só. Não é 5 minutos. Uai, eu sentei aqui 8 da manhã, já é meio-dia. Está acontecendo? Sentir a glória de Deus de uma maneira tão sobrenatural que as lágrimas só descem dos olhos. Somos capacitados. Jesus disse, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, ide. Ele não nos manda ir de mão vazia, não.
Ele não nos manda ir despreparado. Lucas 24, 49. Eis que eu vos deixo a promessa. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Aí vemos em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí a gente vê em Atos capítulo 2, versículo 1, 120 discípulos, aproximadamente 10 dias, estão buscando no cenáculo a presença de Deus, e de repente, pum! De repente veio um som, um vento como um som impetuoso encheu toda a casa, onde eles estavam sentados, e pousou sobre cada um deles, línguas como de fogo, e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí vemos para o capítulo 2, verso 47, que Deus, através dos apóstolos, fazia milagres, curas, e o Senhor acrescentava dia após dia o número daqueles que haviam de serem salvos. Veja bem, o Senhor não nos deixa só, o Senhor nos dá capacidade, autoridade, Ele nos dá o poder do alto, Ele nos dá a suficiência. O reino de Deus cresce, não por força humana, nem por riqueza terrestre, nem por sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É ser cheio da glória de Deus. O reino de Deus se estenderá até os confins da terra, pelo testemunho de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Assim, Abacuque 2,14, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. O conhecimento de Deus, o Evangelho sendo pregado. Estava numa comunidade indígena, recentemente, 8 da manhã começamos a dar o discipulado intensivo, e no discipulado intensivo, chegou meio-dia, falei aos irmãos índios, e o cacique junto, queridos, nós vamos agora almoçar, porque eu percebo que os irmãos estão com fome, mas não eram eles não, irmão, era eu. A tripa fina já estava engolindo a tripa grossa, de tanta fome, aí a diabetes vai lá para cima, aí já tinha que parar. Aí o cacique levantou, pegou o seu cacetete e disse: não, pastor, não pare, faz um ano que não vem ninguém trazer a palavra de Deus para nós. Esta palavra é o nosso almoço, é a nossa janta, essa palavra é o que vai encher o nosso bucho. Continue. Depois de um apelo desse, quem vai parar? E continuei até o meu limite, 2 horas da tarde, 6 horas direto falando do amor de Jesus. 6 horas, quando chegou o limite, irmãos, paramos, vamos agora almoçar. Parei, vamos almoçar, todo mundo. Aí saímos, aí está lá aquele banquete. Pastor, aqui é uma cobra guisada, tá? Um sucuriju que nós pegamos. Isso aqui é o macaco, isso aqui é uma arara, isso aqui é o capivara, que é uma anta. Não é picanha, né? Não, E não coma não. Ele, o Senhor Deus, Ele nos capacita, irmãos. Por isso que Jesus disse: se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Absolutamente dano algum. Nada de mal. Tenho 10, 20 minutos ainda para voltar. A igreja do Senhor, uma igreja militante. Quantos missionários anônimos vivenciando nas comunidades ribeirinhas e tribos indígenas. Você está em um rabeta é um motor, é um barquinho de 6 metros com um motorzinho, 2 dias de viagem, para na beira do rio, para poder dormir,
e seguir viagem no dia seguinte. Não sabe se onça vai fazer você de piti, não sabe. É uma vida nas mãos de Deus, acabou. Cada viagem minha é uma despedida da minha família. Aí minha esposa, já estou cansado de despedida, sem despedida, sei que você vai voltar. Olha, quer de lá para lá. Quantos missionários anônimos? E quando nos reunimos, choramos. Nós estávamos 1 dia e meio de viagem, Mamuri, nós estávamos comendo, o nosso almoço era chibé, e janta também. Chibé é meio copo de água com a metade da farinha. Aí ele vai tufar. Se a pessoa é diabética, pode botar um salzinho, né? Se a pessoa tem pressão alta, coloca um açuquinha para ficar um sabor diferente. Se é diabético e tem pressão alta, toma light. Essa tosse é devido ao meu clima de 44 graus e chego aqui, aí não é nada de... Pode ficar sossegado. Aí chega lá no Mamuri, o bucho está azedo, irmão, de tanta farinha com água. Aí chegamos em Mamuri, pense no cheiro de um guisado. Havia comigo 2 irmãos, um chegado recentemente da França, muito dinheiro, e o outro era o Neto, Roger e Neto. Aí chegamos lá, subi ladeiros, ficaram no barco, aquele cheiro me levou até lá. Aí quando oi irmão, pode ser, oi pastor, tudo bem, papo vai, papo vem. O que estão comendo aí? Pastor, aqui é um gororoba, o senhor quer? Quero. E tá, vai, pastor não come nadinha e vem, olha o bucho. Quando foi na segunda pratada, e aí irmão, o que é isso? Pastor, isso é macaco. Primeira vez que eu comi macaco. Aí, travou, não desceu mais. Aí eu ri, falei, bota mais. Aí encheu o pratão. Aí eu levo o prato para o Roger e para o Neto, os 2. Aí irmão, arrebenta aí, vai que é tua. Aí, ô pastor, obrigado. Que isso pastor, vai comendo. Tá gostoso? Oh, tá, sabor, vai. Que isso pastor, vai comendo. Aí quando acabaram, ficou batendo o prato. Gostaram? Demais. Tem mais, pastor? Tem, vamos lá, vamos embora. Vocês acabaram de comer macaco. O Roger não aguentou, provocou tudo. E o Neto ficou... vai, miserável, comida. São emoções para valer. Cada viagem é uma emoção diferente. A igreja é militante, ela caminha, ela segue, ela marcha, porque ela tem a convicção do chamado de Deus. Essa capacitação é para a igreja do Senhor, para a igreja do Deus vivo, é para nós. O motivo principal de recebermos o poder, a virtude, quando ele diz, recebereis poder, é para ser testemunha, é para ser mártir, é para estar pronto a morrer por amor a Cristo, irmãos. Quarta verdade e conclusão, gostaram? Quarta verdade. A quarta razão pela qual devemos obedecer o id imperativo de Cristo é porque Ele não nos deixa só. Eis que estou. Cadê a professora de português? Não está aqui. É no presente. Não estarei, não está escrito, eis que estarei convosco. Eis que eu estive convosco. Eis que estou presente. Eis que estou convosco. Em que período? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Versículo 28, capítulo 28, versículo B, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem afirmou essa verdade foi Jesus. Escuta essa. Pastor José João mandou um valor para fazermos a viagem missionária de uma semana. Na época foi R$500. Abastecemos o nosso barco, um dia em cada comunidade, juntamente com 4 irmãos e o rancho. Para nós o rancho é cesta básica, tá irmãos? Rancho. Aí na segunda-feira, quando estamos saindo, após o almoço, para economizar um almoço da viagem, a minha esposa me chama, vem cá. Tchau filho, um beijo, sábado a gente volta.
Não, vem cá, diga. Abre a porta do armário, como é que vai ser? Aí disse, não, filho, não tem problema, espera aí que eu vou aqui e volto já. Não peça dinheiro emprestado de ninguém, e não compre fiado. O bom marido obedece a esposa. A mulher sábia edifica a casa. E Deus disse a Abraão, ouça a sua mulher. Ouvi minha esposa, tá bom, não vou pedir emprestado nem comprar fiado. Paula, vem comigo. Paula é minha filha mais velha. Paulinho, inclusive a Paulinha eu botei ela para vender picolé. Alguém aqui se lembra? Botei ela para vender picolé porque eu não quis estudar matemática. Botei para vender picolé no meio da rua. Estudou, tem hoje 22 anos, formou em Direito, está morando em Califórnia e disse, vai-te embora. Tem a Daniela de 15 anos, já estou preparando, 18 anos, tchau, vai-te embora. Botar para voar. Faço a base, preparo espiritualmente, moralmente, cristamente, e voe como águia. Pai foi burro, mas as filhas não vão ser não. Voltando ao assunto. Peguei a Paula, saímos na Avenida Juricaba. Aí a Paula olhou assim, 13 anos. Papai, olha ali. O que, minha filha? Ali, ó. O que, menina? Ali, eu não estou vendo não, pega lá esse negócio aí. Foi, pegou. 2 notas de 50, 100 pila. Aí disse, nossa, que bênção. Não, vamos, segura esse dinheiro, filha. Vamos esperar 10 minutos. Se passar alguém procurando, a gente pergunta o que é. Se for perdido, a gente entrega. Aí, pense nos 10 minutos, mais longo que foi esse. Mas demorou-se 10 minutos. Aí disse, não, vamos esperar mais 5 minutos. E nada. Aí pronto, vamos embora. Chegamos em casa, todo boçado, né? E aí, minha filha? Beleza. Está aí o dinheiro aí. Pegou emprestado de quem? Pegou da tua filha, que ela vai te dizer. Aí disse, não, mamãe, nós achamos. Então, filha, boa viagem para mim. Deus te abençoe. O que é isso? Deus não nos deixa só. Deus, Ele ampara. Quando nos envolvemos em missões, quando nos entregamos de corpo e alma, o Senhor não nos deixa só. No campo missionário, o que pode nos dar a maior segurança é a presença de Jesus. Não mais nada, só a presença de Jesus. Aquele que ressuscitou no 3º dia, venceu o diabo, a morte, o pecado. Aquele que reina, aquele que tem em sua coxa direita escrita, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este que está presente conosco, que não nos deixa só, que não nos desampara. Essa é a diferença do cristianismo. Dentre todas as religiões do mundo, a sepultura está vazia. E está escrito em inglês, grego, inglês, hebraico e aramaico. Ele não está aqui. Ele está vivo. A sepultura está vazia. Por isso, Mateus 18, 20. Onde 2 ou 3 reunirem em meu nome, ali estarei presente, no meio deles. É a presença de Jesus conosco. Ele não nos deixa só. Estive numa comunidade chamada João Paulo. João Paulo, uma comunidade onde o tráfico opera e impera. De repente, começamos o culto e falei para o Júlio, que era o presbítero. Júlio, vai buscar a caixa na casa da irmã, que tudo era guardado na casa dos crentes, que senão roubavam a igreja. 5:30 da tarde, 6 horas começávamos o culto. E eu tenho a mania de sempre andar com folhetos. Aí, a uns 30 metros, 4 jovens fumando maconha. E eu, em frente à igreja, já estava meio chapado também da fumaça da maconha. Aí eu cheguei junto com os 4 caras, e falei, ei, brother, beleza? Beleza, está servido? Eu disse, da próxima, na saída eu vou dar uma topada com vocês. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te ama, um folheto para cada. E tem um plano
maravilhoso na sua vida. Deus te ama, porque Deus amou o mundo. E comecei a falar. 5 minutos depois, chega um cidadãozinho, Batoré. E aí, seu filho disso, o que você está fazendo com a minha equipe? Aí eu disse, estou falando do amor de Jesus, dizendo que Jesus ama eles, o quanto ama você. Eu não quero saber desse tal e tal, seu palavrão, blasfêmia, desse seu Jesus, e pode ir embora daqui. Eu não vou embora até falar de Jesus, dizer que Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Ele era o cara, o cabeça, o líder da boca de fumo que tomava de conta de toda a Zona Norte em Manaus. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Você sabe com quem você está falando? Eu disse, não sei. Você está falando com o filho de Lúcifer. Eu tenho um pacto de sangue, eu sou filho do diabo. Eu como no prato do diabo. Eu já entreguei meu sangue, já selei meu sangue com Satanás. E eu não quero saber desse seu Jesus. Eu dei 2 passos atrás. E você sabe com quem você está falando? Aí ele olha para mim e arregala os olhos. Eu não sei com quem estou falando. Você está falando com o Filho de Deus, que representa, aí vai avante, Deus neste mundo. Aí encostei cara a cara com ele. Em nome de Jesus, esse pacto que você tem com o diabo vai ser quebrado. Isso não vai prevalecer na sua vida. Ele deu 3 passos atrás e disse, você está zoando da minha cara? Eu sou fugitivo da Farc. Eu já matei muitos bandidos, muitos policiais, já matei, estou aqui fugido. Para eu matar mais um não custa nada. E ele puxa a pistola e vem na minha direção e aponta na minha cabeça. E eu vou matar você agora. E eu fiquei, atira. Se você é macho, atira. Ele começou a tremer. Enquanto a mão dele tremia, minhas pernas batiam uma na outra. Era treme lá e treme cá. Aí me dá vontade de urinar, eu me prendo. Aí quase bate uma diarreia. Aí eu fiquei todo tortinho. E o cara tremendo. Atira! Se você é macho, atira! Aí o cara baixa a pistola. Ele deita a cabeça no meu peito e diz assim, essa semana eu tive um sonho de que alguém iria falar desse Jesus para mim. E eu quero ouvir esse Jesus que você fala, não os outros. Esse Jesus que eu quero ouvir. Venha para minha casa agora. Aí eu estou indo para a casa dele. Enquanto eu vou, o Júlio vem com a caixa. Pastor, e o culto? Aí vai para lá, infeliz, que eu vou ganhar essa alma. Isso nós ficamos de umas 6 horas da tarde até 11 horas da noite. Ganhamos a esposa e as 2 filhas para Jesus, que congregaram conosco. E o cidadão disse, pastor, não posso decidir agora, até que eu acerte as contas, porque se eu largar tudo, eles vão me buscar aonde eu estiver. Eu disse, tudo bem, mas o amanhã não cabe a você. Depois desse evento, não soube mais o destino daquele rapaz. O certo, irmãos, é que ele não nos deixa só. A verdade é que Deus está conosco. 1000 poderão cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Nem o mal nos alcançará. Praga nenhuma chegará à nossa casa, porque Ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, deu ordem a nosso respeito para que nos guarde e para que não deixe tropeçar os nossos pés em nenhuma pedra. Esses são os desafios de estarmos nas ações missionárias. E tem muitos outros testemunhos. Acho lindo quando diz a expressão de Isaías 43, no versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarão. Quando passares pelos fogo, nem a chama arderá em ti, porque eu, Senhor, estou contigo. É contar com a presença de Deus em nossa vida, em nosso viver.
Levantai vossos olhos, levante os vossos olhos, e vedes que os campos já estão brancos, brancos para a colheita. Estive numa última reunião de pastores, última reunião agora, uns 15 dias, e os pastores, todos eles, aí o chefe falou da peculiaridade de cada pastor que está lá com ele, né? Aí se direcionar para mim, Daniel. Aí ele disse: pastor Daniel, muitos irmãos chegaram para mim e disse: não chame o Daniel, porque o Daniel, ele é doido, ele é doente mental, ele tem um retardamento mental, não chame ele. Eu ouvi aquilo, Daniel, fiquei quieto. Durante a noite eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: são esses doidos que eu quero. Aí no dia seguinte, liguei para você lembra? Lembro. Chamei para nós conversarmos. Você rejeitou um convite meu de trabalhar do meu lado, você lembra? Lembro, sim, senhor. Aí eu percebi, o cara é doido mesmo. Eu, pastor presidente, chamo ele lá do mar para trabalhar comigo, ele diz não. E eu quero isso no meio dos pastores. Eu quero dizer para você, pastor Daniel, escuta só, irmãos, eu só queria 3 doidos iguais a você. Não que eu sou tal, sou o auxiliar da orelha seca, sabe, sou tapete, sou o pós-cinza. Queria 3 doidos apenas, porque nós iríamos incendiar o Amazonas com o evangelho, porque nenhum desses pastores vai onde você vai, e nenhum faz o que você faz, porque não é brincadeira, irmãos. Saí de casa, passar 40 dias, agora em setembro, estarei em Apapores. Apapores é fronteira com a Colômbia, são 9 dias de barco para chegar, 6 dias de Manaus a Japurá, e mais 3 dias de Japurá até Apapores. Quando nós estamos no barquinho pequeno, passamos por piratas, passamos pela Farc, passamos por garimpeiro, passamos por vários bandidos. O prático é aquele que conduz o motor, o barquinho. Nós estávamos levando 200 cestas básicas e 2 toneladas de roupa, calçados e brinquedos. Estávamos indo lá para o fim do mundo, fronteira com a Colômbia, lá onde o povo é esquecido, onde... Fui confrontado uma vez: pastor, os índios são os mais beneficiados, então como é que o senhor quer levar tudo isso? Eu fiquei calado porque eu não sabia. Quando eu chego lá, eu pergunto: irmão, vem cá, cacique, cadê os benefícios de vocês? E o cacique respondeu: pastor, vem benefícios para nós, vem sim, mas nunca chega até nós. Eles ficam no meio do caminho. Isso, a corrupção, a bandidagem que acontece. E nisso, fome, doenças, peste, desgraça, miséria no meio deles. Então nós passando, o prático só dizia: pastor, lá vem a Farc. A Farc tem motor tão potente que nem o exército brasileiro tem semelhante. Você está no barquinho, você só escuta isso, ó. Foi isso, irmão? Não, foi uma lancha da Farc. Motor super potente, super potente. A nossa ordem que eu dou aos práticos, à nossa embarcação é: vá sempre à margem do rio, porque se Deus permitir que um pirata, a lei deles é o seguinte: está no barco, joga todo mundo fora do barco, se lasca, se for para morrer, morre, então nem aí, pega o barco da pessoa e leva. Então hoje nós temos uma estratégia: vamos à margem do rio, se acontecer, nadamos para a beira do rio, não perdemos a vida. Então são esses desafios. Setembro, estarei indo para São José da Apapores, fronteira com a Colômbia, e vamos fazer esse trabalho. Nosso alvo são 200 cestas básicas. Nosso alvo são 2.000 quilos de roupa. Eu já estou com 8,16, já estou com 1.600 quilos de roupa, calçado e brinquedo. Eu tenho que mandar, já mandei para Japurá, tenho que mandar 2 minutos ainda, tenho que mandar semanas antes, para poder, quando Daniel chega lá, já está tudo pronto, embarcamos e vamos embora. Uma galinha em Japurá, R$50.
1 quilo de arroz, de 12 a 15. Por quê? Porque é rota de garimpo. E tudo onde tem garimpo, eles eleva o preço além do que as pessoas podem pagar. E aí pense, um ribeirinho para poder continuar vivendo. São os desafios. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Obrigado, pastor José Roberto, aos amados presbíteros, diáconos, amados irmãos. Vamos orar? Você pode se colocar em pé para nós podermos fazer uma oração de gratidão a Deus? Senhor nosso Deus, obrigado pela igreja cristã El Shaddai. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor José Roberto, pela liderança, pelos membros, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa, da criança ao ancião. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor os faça prosperar, que o Senhor os use de misericórdia, que o Senhor esteja assistindo nos momentos de crise, de luta e dificuldade. E neste momento, Deus, se algum parente dos teus servos estão desenganados pelos médicos, estão no leito da enfermidade, estão nos hospitais, vai lá, Deus, vai lá, Senhor, vai aonde eles estão e faz o milagre acontecer. Faz acontecer, Deus, a restauração, a renovação, meu Deus. Que o Senhor quebre toda ação do inimigo, toda obra maligna, que toda arma forjada do inimigo não venha prosperar, e que toda língua que venha usar contra nós em juízo seja condenada, meu Deus. Senhor, repreende espírito de enfermidade, meu Pai. Repreende toda obra do diabo. Senhor, a tua palavra diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e esta é a certeza e a convicção plena que nós temos. Meu Deus, também pedimos a ti, levanta missionários neste lugar, homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, que estejam dispostos a doar a sua própria vida, como possa ser expressado na tua palavra, em 1 Coríntios 9,16, se pregamos o Evangelho, não temos do que se nos gloriar, porque sobre nós pesa esta responsabilidade, porque ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Portanto, Deus, abençoa cada um dos que aqui estão, para a glória do teu nome, e aos irmãos que estão em online, abençoa ele, meu Pai, abençoa essa família, abençoa essa casa, abençoa com prosperidade, não somente prosperidade física, material, mas acima de tudo, a prosperidade espiritual. É no nome do Senhor Jesus que oramos e te agradecemos, que todos digam amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus, que Deus abençoe.